do século XVIII, e no Código Civil francês, proibindo o famoso fideicomisso. Se bem aqui que no Brasil, o fideicomisso já sofre enormes restrições, porque hoje eu só posso deixar em fideicomisso para prole eventual de alguém. Eu não posso determinar, deixa o meu filho João e, por sua morte, deixar o meu neto Pedro. Eu não posso mais fazer isso. Então, eu esvaziei hoje no Brasil o Instituto do Fideicomisso, lá no artigo 1952, esvaziou. É quase que, como na França, quase que houve extinção do Instituto do Fideicomisso. Na França não existe fideicomisso. Os franceses são radicalmente contra. E a doutrina que se opõe à cláusula de inalienabilidade é aquela doutrina que diz que isso entrava a economia e impede a circulação de riqueza. Essa é a maior crítica que é feita à cláusula de inalienabilidade. Eu não posso comprar, não posso vender, então não gera imposto para o Estado, imposto de transmissão, entrava a economia. A meu ver, quando eu escrevi a primeira edição, há 30 anos atrás, eu até era um jovem cheio de ilusões, eu também defendia com veemência a cláusula de inalienabilidade vitalícia. Passado 30 anos, eu recuei. Eu acho que a vitalícia é um castigo, a não ser que eu tenha um motivo muito grave. Realmente, se eu tenho que ter esse filho estroina, pródigo, só da cabeçada, e eu posso ter... Se eu não salvo esse caso, eu acho que o filho ou a filha, eu acho que ele tem que caminhar com as próprias pernas. E se ele não criou o juízo aos 30, ele não vai criar aos 60, né, até morrer. De forma que, a meu ver, nesse planejamento familiar, para não haver entrave, primeira coisa. Segunda questão do planejamento familiar, evitem deixar em condomínio por testamento. Se for fazer legado, se puder já deixar o legado de coisa individualizada, melhor. Não deixem em condomínio. Se vocês tiverem coisas de valores iguais, alguns apartamentos, procura deixar um para cada filho. Não deixe em condomínio, porque o condomínio é uma fonte perene de demandas. Como diziam os romanos, mater richarum. Não deixe em condomínio. Evitem. Agora, é claro que se for um terreno valiosíssimo, um prédio na Faria Lima, e um terreno invadido, vai ter que ficar em condomínio, que ninguém vai... Como é que eu vou dividir o prédio da Faria Lima para 2 filhos, né, e o terreno invadido para os outros 2? Quer dizer, não existe equilíbrio nenhum nesse testamento. Vai dar anulação isso aí. Evidentemente que sim. Porque é muito cômodo também a pessoa, que se vai renunciar à herança, tem que renunciar a tudo. Não posso, eu renuncio os terrenos invadidos, mas não renuncio ao prédio da Avenida Paulista. Quer dizer, é muito cômodo. Eu tenho que ficar com os ônus e os bônus. Eu tenho que ficar com tudo. Não posso ficar com o filé mignon e deixar o osso para o outro. Então, no planejamento familiar, conselho, se fosse bom ninguém daria de graça, mas vai um aqui, de que evitem o condomínio quando for possível evitar esse condomínio. O condomínio que eu me refiro não é o condomínio edilício, é o condomínio familiar, realmente onde há indivisibilidade. E como é uma fonte perene de demandas e de discórdias, pelo menos o legislador já fez uma coisa de bom. Pelo Código 16, havia uma grande dúvida se o herdeiro poderia ceder direitos hereditários para o estranho em detrimento do outro herdeiro. Pelo Código 16, como era omisso, a doutrina se dividia. O próprio Washington de Barros Monteiro, ele entendia que o herdeiro ele poderia vender para o estranho porque a lei era omissa. Hoje o Código tirou essa dúvida, dizendo que não pode, que eu tenho que oferecer para o outro herdeiro antes de vender para o estranho, para evitar de colocar o estranho dentro do ninho familiar. Hoje o Código é claríssimo, lá no artigo, se não me falha a memória, 1795. Vamos ver se não errei. 1795. Acertei, é isso aí. O coerdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá depositar do preço a ver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. O coerdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá depositar do preço a ver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão, que é prazo de decadência. O grande problema é o seguinte: o herdeiro conhece bem a situação do outro herdeiro. Fala, eu vou vender para o estranho, que meu irmão não tem esses 200 mil para exercer a preferência. Às vezes não tem mesmo. Então não adianta nada o irmão espernear e ingressar em juízo, porque o juiz vai dar um prazo de 48 horas para depositar. Exercício de preferência. Eu quero exercer a preferência. Só que o irmão vendeu à vista por 200 mil, tem que depositar. Se não depositar, não há o que fazer. Às vezes o irmão sabe da situação do outro. Ele não vai ter esses 200 mil, vou vender para o estranho. A minha parte na fazenda ou qualquer coisa. Às vezes a pessoa quer sair do inventário, por causa, como dizem os italianos, o embrólio, que vai se arrastar por anos a fio. Inventário sem discussão familiar já se arrasta, imagine com discussão. Aliás, falando nisso, com todo respeito, é muito fácil fazer por escritura,
quando está tudo redondo, né? Certidões negativas de imposto de renda, IPD, porque só tem um senão, não se faz escritura. Você sabe disso. Então, infelizmente, eu estou achando mais prático fazer via judicial, porque os inventários são muito enrolados. Bom, com testamento nem pensar que não pode, tendo menores também não pode. Mas são tantas as certidões, são tantas as emoções que a pessoa tem que passar, que eu acho mais fácil fazer pelo judicial, porque senão tem que juntar 200 certidões, imposto de renda, IPTU. E quem hoje não tem um problema de IPTU, de diferença, então tem que estar, não pode ter nenhum senão, imposto de renda e tal. Então, é muito bom quando o patrimônio é pequeno. Agora, quando envolve ações de sociedade... Outra coisa, eu quero vender um imóvel. Como é que eu vou fazer uma escritura de partilha? Eu tenho que ter um alvará judicial para vender. Então, não tenho, de forma que está muito no embrião, mas pelo menos foi uma atitude muito boa, porque desafoga um pouco o judiciário desses inventários não polêmicos, evidentemente, que quando tem testamento nem se há de pensar em escritura de partilha. Bom, eu já estou terminando. Eu só queria ver se não esqueci nenhum ponto importante daquilo. A subrogação dos bens, isso é muito importante, dos bens inalienáveis, a subrogação. Quando que se dá esta subrogação? E se eu posso revogar, são os dois últimos pontos da palestra, a subrogação e se eu posso fazer a revogação da doação que foi feita por doação, se eu posso revogar a doação, porque aí é uma polêmica. Então vamos começar primeiro da questão da revogação da doação. Por exemplo, o casal faz a doação para os filhos, com cláusula. Aí morre o marido. E a viúva, os filhos vão na mãe, mamãe, tira esse vínculo, tal. Então, a mãe pode revogar? Pode. Mas essa matéria já foi polêmica no passado. De um lado, Clóvis Bevilacqua achava que não poderia, que uma vez feita a doação, acabou, saiu do patrimônio do doador. Já o Washington Barros Monteiro achava que poderia, mas a questão não é polêmica. Existem alguns oficiais registradores que se recusam a registrar a revogação e doação, entendendo o seguinte, que a partir do momento que sai do patrimônio do doador, ele não tem essa possibilidade de fazer a revogação. Aliás, o artigo 1165 do Código de 16 dizia o seguinte, aliás, o legislador ali ousou definir a doação. Doação é a cláusula pela qual o doador transfere bens do seu patrimônio ao donatário, vírgula, que os aceita. Esse era o conceito da lei do artigo 1165. O Código de 2002, mais simplista, diz o seguinte, contra a doação é aquele pela qual o doador transfere bens de seu patrimônio ao donatário, ponto. Só que no artigo subsequente fala da aceitação. Então, na realidade, na prática, continua tendo que haver aceitação, porque se o donatário não assinar, não houve doação. Mesmo porque, eu vou doar para você uma garagem na rua Conselho Furtado, só que o condomínio custa R$200. Eu não quero. Isso é mico, é presente de grego. Eu não aceito essa doação. Então, é doação com encargo, eu não aceito. Então renuncia à propriedade, para você não ter que pagar condomínio, mas não aceito. Então, eu tenho que aceitar. E o Bevilacqua achava que... O Bevilacqua achava, até digo isso aqui, quando falando da revogação, de um lado, Francisco Morato e Bevilacqua, não ser possível. Do outro lado, Antão de Moraes e o Washington de Barros Monteiro, perfeitamente válida a revogação, desde que ache expresso consentimento do donatário. A questão, eu trago aqui um parecer interessante do professor Miguel Reale, que envolvia o antigo Parque Balneário em Santos. Quem tem mais de 30 anos aqui, ou 40, vai se lembrar do parque. Eu era criança, me lembro do Parque Balneário. A família Fracaroli era dona do Parque Balneário. E havia, em 1941, os pais fizeram uma doação para os filhos com as cláusulas. Que, depois de morto o dono do hotel, os filhos chegaram na viúva, 15 anos depois, e pediram para revogar a parte da cláusula, que eles queriam vender para o Santos Futebol Clube, não podia. Depois o Santos comprou realmente o Parque Balneário lá em Santos. O professor Miguel Reale deu um parecer dizendo que era possível, sim, ela revogar, deixou bem claro, só a parte dela, porque do morto não, já tinha morrido. Então, a jurisprudência partiu no sentido de que era possível revogar contra a tese do Francisco Morato e do Clóvis Bevilacqua. Mais recentemente, eu soube de um cartório de São Paulo que estava se recusando a registrar a escritura de revogação. E eu fiz várias, e nunca tive problema. Então, um cartório de São Paulo, não sei qual foi, não sei se foi o 7º, estava se recusando, não sei depois se ele levantou a dúvida, o que decidiu o Conselho Superior da Magistratura. Mas, a meu ver, acho que pode sim,
porque desde que o donatário comparece, a revogação é possível sim, sendo maiores de capa, não há empecilho nenhum. E a questão agora da subrogação dos vínculos. Como é que funciona a subrogação dos vínculos e de que forma, como é que eu devo proceder? A subrogação, o próprio nome está dizendo, eu tenho que tirar o ônus de um imóvel ou de umas ações de uma sociedade e colocar em outro, de valores equivalentes. O juiz necessariamente irá nomear um perito para fazer essa avaliação. Nessa questão de subrogação, às vezes, as partes tentam subornar a perícia, isso não tem nenhuma novidade. Então, eu quero tirar o vínculo de um prédio aqui na rua direita e jogar num terreno do lado de uma favela do Morumbi. Então, o prédio aqui vale 5 milhões, o terreno lá vale 100 mil reais. É claro que se o juiz perceber, ele não vai aceitar, e o perito, se for um sujeito ético, ele não vai fazer essa subrogação, avaliando aqui por 5 milhões e avaliando lá por 5 milhões. Então, em tese, a subrogação tem que ser do mesmo valor, onde eu vou subrogar o ônus de um imóvel para o outro. O próprio nome está dizendo, subrogação. E aí tem uma questão interessante que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, na questão de subrogação. Imagine que uma pessoa, um herdeiro, presta atenção nessa hipótese, ele tem um imóvel desapropriado, foi desapropriado, e ele recebeu aquilo com a cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade, não era inalienável. Com o dinheiro daquela desapropriação, então é incomunicável, não comunicava outro cônjuge. Com o dinheiro daquela desapropriação, ele vai e compra uma casa. Ele é casado no regime da comunhão parcial de bens. Se ele não fizer a ressalva nesta escritura de que o dinheiro, o produto daquele dinheiro foi daquela desapropriação onde havia cláusula, e o outro cônjuge vai ter que assinar, concordando, aquele bem vai se comunicar ao outro cônjuge. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que haver a declaração. Por que eu estou dizendo isso? Porque no registro de imóveis ele não vai aparecer o vínculo naquele imóvel que é adquirido a título oneroso, porque eu quero repetir a exaustão aos senhores. Cláusulas restritivas só podem ser impostas em atos a título gratuito, em doação ou testamento. Deixar bem. Eu não posso impor gravame sobre os meus próprios bens. Senão seria uma fraude contra credores. Amanhã eu estou devendo na praça e vou impor cláusula de penhorabilidade nos meus próprios bens. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Então, isso é muito fácil, eu burlar, fraudar credores. Eu não posso impor gravame sobre os meus próprios bens. Como dizem os franceses, a incessibilité. Não posso. Agora, nessa hipótese, e melhor dizendo, nem vou além, não vou nem falar na desapropriação que eu recebi um dinheiro e com o produto. Eu posso ter recebido um bem com a cláusula de incomunicabilidade, vendido e com o dinheiro comprado outro. Mas eu tenho que fazer constar na escritura que foi adquirido com o produto da venda daquele imóvel que tinha a cláusula de incomunicabilidade. E fazer o outro cônjuge assinar. Porque também, se não assinar, o tabelião não vai aceitar com razão. Porque o outro tem que ter consciência de que aquilo não é dele. E tem mais. Eu que mexo lito na área de família, já ganhei muita questão de separação, onde o cônjuge fala, mas eu tenho direito. Só que o outro cônjuge, com cuidado com o seu contador, todo ano declarava no imposto de renda que aquele imóvel tinha cláusula de tal, a aplicação do dinheiro tinha cláusula. Eu faço isso constado dos meus clientes, quando eles recebem desapropriação, eles vão aplicar, por exemplo, no Bradesco, 500 mil reais. Quando apareceu esse dinheiro, foi produto daquela desapropriação que foi recebido do espólio do seu fulano, então com as cláusulas tais, tais e tais. É a prova cabal, porque se não tiver aquilo, como é que vai misturar o dinheiro? O dinheiro é coisa fungível. O banco não vai dizer que é clausulado. Então, qual é a prova que eu tenho que fazer? É na declaração do imposto de renda. A origem, tem que ter origem. Tem que bater, né? O número tem que... Aí não é como eu digo, direito não é matemática. Direito 2, 2 pode ser 5, 6, 7. Mas aí é conta. Onde é que está a origem daquele dinheiro? A origem foi a venda daquele terreno e eu, com o produto eu apliquei o dinheiro. Tem cláusula de incomunicabilidade? Sim. Então, essa questão. Então, na subrogação, funciona, e existe aí uma questão polêmica do ponto de vista processual, qual foro competente para as ações de subrogação de vínculo? Existe uma polêmica aí. Alguns juízes entendem que a vara de família é competente, onde tramitou o testamento, que seria por dependência. Entendeu que não é por dependência, mas poderia ser por vara de família. Existe alguma decisão entendendo que não, que a vara civil que poderia julgar essas ações de subrogação. Eu tive um caso recente no Foro Regional de Pinheiros, que estava na vara de família, e o juiz deu-se por incompetente e mandou para o cível. Eu, como tinha urgência, não ia discutir filigranas.
Nessa altura da minha vida, isso é muito bonito quando você é recém-formado, aquela tese jurídica, aquela história. Vou entrar com uma execução contra o sujeito que não entregou o meu armário. E aí eu entro com a execução, o juiz manda fazer a penhora. O sujeito não tem nada e eu fico frustrado. Aí entra com a execução, só que o sujeito não tem nada, então é vitória de pio. Então isso é muito bonito quando a gente tem 25, 30 anos. Então não dá. Então o juiz aceitou a competência, a gente fica quieto e não vamos discutir, que nem certa feita uma juíza queria discutir comigo que o ato era nulo e não era inexistente. Falei, minha senhora, a senhora der para mim resolve do mesmo jeito, não vou discutir. Isso aqui não é uma tese de... Aliás, a minha tese de titularidade foi essa, a diferença entre a inexistência e a nulidade. Né? A minha tese de cátedra foi essa. Fui criticado, mas era uma tese de titular da USP. Então, eu podia dizer agora, com a juíza de primeiro grau, não, para mim tudo é a mesma coisa. Então, a senhora, para mim, resolve. E aquela história do Klaus Bevilacqua, ele com mais de 80 e poucos anos, estava na fila no Rio de Janeiro para receber uma pensão, e um ex-aluno reconheceu, e a menina lá do guichê dando ordem. O senhor faça assim, o senhor tem que colocar seu nome assim, tal. Aí o aluno falou, mas professor, a moça está falando para o senhor como o senhor tem que fazer. Meu filho, eu preciso receber a minha pensão, não vou discutir como é que é Klaus Bevilacqua, nascido e tal data. Eu tenho que receber minha pensão. E o aluno ficou indignado. Ela está explicando para o senhor como é que se preenche um requerimento? O Bevilacqua estava na fila do guichê. Essa história. Bom, eu acho que com isso eu posso encerrar, e agora eu vou fazer um resumo de tudo o que eu disse. Então, nós temos as cláusulas de inalienabilidade, vitalícia temporária parcial ou total, todos os bens, diferentemente do direito francês, que diz que ela tem que ser séria, legítima e somente temporária e não vitalícia. Então, o direito brasileiro foi mais além. É possível o clausulamento da legítima? Sim, desde que haja a famosa justa causa, que é altamente subjetiva, e a crítica que a doutrina vem fazendo, principalmente Álvaro Vilaça Azevedo. Dos 4 espécies. Depois, da incomunicabilidade, nós falamos que o Código, no artigo 1911, foi mais além do Código de 16, e com base na súmula 49, disse que a cláusula de inalienabilidade incluiria as outras duas, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Quanto aos frutos e rendimentos, já disse que a teoria de Bevilacqua, acolhida por Celso Neves, é que o testamento teria que ser explícito quanto aos frutos e rendimentos. E aquela tese do ministro Filadelfo Azevedo, dizendo que era imoral o credor ficar amíngua e o devedor na abastança, por isso que eu poderia penhorar os frutos e rendimentos na falta de outros bens. E hoje, é bom que o senhor saiba, a jurisprudência vem admitindo realmente essa penhora, tirando uma parte para a subsistência da pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. O senhor tem uma renda de 20 mil reais. Ele deve muito na praça. O juiz exclui aí 10, 12 mil, por exemplo, como se fosse uma penhora online, se bloqueia, e deixa ele viver. Um padrão de vida também, não adianta você vai viver com R$1.000. Não dá. Você não chama mandrake, né? Então, ele tem que... Então, exclui-se essa parte. Então. Na questão da incomunicabilidade, já disse ao senhor do cochilo do legislador de ter sido omisso nessa questão de que não precisa da anuência do outro cônjuge para vender bem imóvel, se for casado no regime da comunhão parcial, por exemplo. Então, há que se fazer uma emenda para suprir esta distorção. Quanto à questão da revogação da doação, entendo que pode haver revogação, muito embora a Bevilacqua pensasse diferente. Hoje, a jurisprudência é quase pacífica nesse sentido, desde que haja anuência do donatário, pode haver, sim, a revogação da cláusula de doação. E na questão da subrogação do vínculo, o processo tem que ser judicial, não tem jeito, e pode ser subrogação de imóvel por outro imóvel, pode ser subrogação do imóvel por dinheiro. Só que a grande desvantagem do dinheiro é que o dinheiro vai ficar bloqueado, só posso mexer nos juros da poupança. Então é ruim. Se eu tenho um imóvel que vale 500 mil, não vou depositar, bloquear 500 mil, se eu não tiver outro imóvel. Isso, eu sou contrário hoje à inalienabilidade vitalícia, porque eu acho que isso representa um entrave à circulação dos bens, atrapalha sim. Conheço várias pessoas que perderam bons negócios imobiliários por causa da cláusula de inalienabilidade. As outras duas não atrapalham. A de impenhorabilidade, ela é vista com algumas reservas, porque se eu deixar impenhorável, o meu filho não vai poder dar aquilo em financiamento. Ele não pode dar hipoteca, porque é impenhorável. Não pode dar hipoteca, não pode oferecer, não pode ser fiador, por exemplo. A pessoa não pode ser fiador, se bem que a fiança é um negócio péssimo, né? A fiança e o aval, como dizem os franceses, né? O francês que diz, eu só tenho o ônus da coisa, não tenho o bônus, né? Na fiança eu só pago a conta.
E pago mesmo, né? De forma que a impenhorabilidade, tem pessoas que vêm com reserva porque eu deixo o bem fora, eu não posso dar em garantia. Não posso dar em garantia. Então, se pesar na balança os prós e os contras, eu entendo o seguinte: a inalienabilidade temporária, eu acho que ela é salutar, dependendo do caso. A incomunicabilidade não atrapalha, mesmo porque hoje os casamentos são feitos no regime da comunhão parcial de bens. Então, os bens adquiridos a título oneroso, gratuito, esses não vão se comunicar. Até, é bom que o senhor saiba, até no regime da comunhão universal de bens, onde todos os bens se comunicam, do passado, do presente e do futuro, eu quero, só para concluir, dizer uma outra hipótese que acontece com frequência, tem que tomar cuidado. A moça compra um apartamento solteira, presta atenção, solteira. Ela pagou 80% do preço desse apartamento. Quando faltava 10%, ela vai e casa. Depois de 2 anos não dá certo, aí o marido vem e vai, eu quero metade desse apartamento. Não, não pode, isso é imoral. Então, a jurisprudência já se pacificou que vai se provar quanto ela já tinha pago em solteira, só pode entrar na comunhão aquilo que efetivamente depois do casamento. Se ela pagou